Bom dia. Vou ficar aqui que eu vejo vocês melhor. Acho que prazer para quem eu não conheço, eu sou Nicásio, eu sou psicólogo e como a Vânia estava me apresentando, eu sou do Instituto Frontal. Depois no final eu falo um pouquinho mais sobre esse meu trabalho lá no Instituto. Antes de eu começar, acho que queria fazer uma observação e uma confissão para vocês. Acho que depois de um período tão longo de pandemia, eu acho que essa é a segunda fala que eu faço presencial e nesse período de 2 anos praticamente tudo online. Então eu confesso que eu estava vindo para cá e estava sentindo um frio na barriga, muito parecido com as sensações que eu tinha quando eu comecei a dar aula, enfim, palestras, etc. Então eu vou pedir uma ajuda de vocês. Essa é uma cola que eu pego do Rafael, um colega meu, que ele sempre diz assim, quando ele começa uma palestra, uma fala, uma aula, ele diz assim: na medida que eu for falando, vocês vão fazendo assim com a cabeça, tá bom? E aí a gente vai ficando mais à vontade. Então, eu tenho aqui com vocês mais ou menos 1 hora de fala, e quando a Thaís me convidou, a princípio eu faria uma fala online, eu faria uma gravação, mas não consegui me organizar para vir falar aqui hoje com vocês presencialmente. Eu sou um fã, incondicional dos grupos de mútua ajuda de uma forma geral e do Amor Exigente em especial. Eu gosto muito do trabalho do Amor Exigente, eu acho algo assim sensacional e eu costumo falar, eu trabalho com dependência química, eu trabalho, hoje o meu trabalho ele é predominantemente no consultório, formação de profissionais, mas eu costumo falar para as pessoas que me procuram, para as famílias, que os grupos de mútua ajuda, de uma forma geral, eles têm tanta eficácia e às vezes até mais eficácia do que internamento, por exemplo. Não que os internamentos ou os tratamentos mais intensivos não sejam necessários. Então acho que essa é uma observação muito importante, assim, porque infelizmente, dentre os profissionais, a gente tem muitos profissionais que às vezes têm uma postura bastante preconceituosa com relação aos grupos de mútua ajuda. E eu acho que se perde muito com isso. Então acho que a gente lida com uma situação muito complexa que é a dependência, e se a gente não conseguir unir forças de uma forma geral, a gente fica muito limitado. Antes de começar também a conversar com vocês sobre o tema específico que eu trouxe aqui, eu queria falar que eu sempre, quando venho fazer uma fala em um grupo de Amor Exigente ou em outro grupo de mútua ajuda, NA, AA, Al-Anon, Al-Anon, eu sempre tenho uma sensação de que eu saio da experiência de fala com muito mais aprendizado do que o conhecimento que eu trago. Ouvindo o Luiz Fernando ali, e vendo, vocês hoje, quando eu cheguei aqui, ouvindo a Thaís falar, a Vânia, enfim, é sempre essa sensação, assim, de muito aprendizado, aquilo que o Luiz Fernando estava falando, a vivência, a experiência, Então, eu tenho a experiência da dependência, mas a experiência profissional, Então, acho que é sempre muito rico estar nesses eventos, nessas falas, porque eu aprendo muito. E isso me ajuda a esclarecer para mim mesmo, em primeiro lugar, e para quem está aqui hoje participando, que a minha fala ela não tem um cunho técnico, não é uma aula, não é uma palestra técnica. É claro que eu vou trazer um conhecimento que ele é de ordem técnica, mas ela não tem essa premissa, Então não é uma aula, não estou aqui com esse objetivo. Eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência profissional, também de vida nesse sentido, e para interagir com vocês com relação a esse tema específico. Então eu vou falar do tema. Quando a Thaís me convidou para o evento, e ela falou do propósito do evento, e eu fiquei pensando, dentre as diversas alternativas e possibilidades de temas que eu poderia conversar hoje aqui com vocês, um tema que me ocorreu, assim, que eu acho que seria muito rico, e que eu compartilhei com a Thaís, ela falou que concordava, é o processo de adoecimento no tratamento, ou o processo de adoecimento da família em paralelo ao processo de adoecimento do dependente. Infelizmente, também, na maior parte dos tratamentos, internações, clínicas, instituições, consultórios, a família ela entra como um apêndice do tratamento, como um complemento.
e não como um trabalho independente, central, né? Então, a família ela não pode, essa é uma grande briga que a gente tem, ela não pode ser uma parte do processo, tem que existir um processo para a família, independente da questão do indivíduo. E aí eu acho que no final eu vou falar um pouquinho dessa experiência de trabalho que eu tenho hoje com o Rafael. O Rafael ele é um terapeuta de família e a gente trabalha muito nesse modelo. O Rafael hoje atende a família, eu atendo o dependente, e é nesse modelo que a gente sente que as coisas vão fazendo mais sentido. E aí eu acho que é por isso que os grupos de autoajuda eles têm tanta eficácia. Porque quando a família está numa reunião de amor exigente, ela não está ali pelo seu familiar, ela está ali por ela. E aí é ela que está em foco, é a família, né? São aqueles membros da família. E eu acho que isso faz muita diferença. Nas clínicas ou numa grande parte das instituições a gente vê, tem a reunião de família, como se fosse um pedaço do tratamento, não como se fosse um tratamento à parte, um tratamento independente. O trabalho da família é um trabalho independente. E aí, com base nisso, ao longo da nossa experiência, a gente foi percebendo que a família tem um caminho de adoecimento, curiosamente, muito semelhante ao processo de adoecimento do dependente. E é com relação a isso que eu quero conversar hoje com vocês. Vocês não estão balançando a cabeça, hein? Eu só conheci a tua voz agora. Então você conhecia o podcast. Tá certo, eu vou falar depois um pouquinho. Primeiro parâmetro que a gente precisa ter, não sei se a gente precisa ter, mas que a gente tem, eu tenho, é entender que a dependência ela é uma doença. E por que é tão importante que a gente compreenda que a dependência é uma doença? O que uma doença precisa? Tratamento. E aí a gente começa a esbarrar num primeiro grande desafio, né? Tem alguns dados, o Lenard tem um dado mais ou menos recente que mostra que uma família leva em média 3 anos para descobrir o uso de substância e mais 3 anos para procurar ajuda especializada. 6 anos. Em 6 anos, uma situação agrava muito. Então, e antes disso, Nicásio? Antes disso, leva-se um tempo para descobrir um problema, a questão do consumo, do uso de substâncias, dos comportamentos, etc. E depois leva-se um tempo para encontrar ajuda especializada. E aí a gente briga muito com isso, porque se você tem um problema no coração, você vai num clínico geral ou num cardiologista. Você está com câncer, você vai num clínico geral ou num oncologista. E por que quando uma pessoa tem dependência, ela vai num profissional generalista? Num psicólogo generalista, num psiquiatra generalista e não num profissional especialista naquele tema. Então essa é uma grande questão que a gente percebe que é muito difícil. Então, muitas vezes a gente percebe pessoas que chegam num tratamento depois de terem ido em muitos profissionais, mas que não eram profissionais que trabalhavam com dependência química. Se alguém me procura para atender uma situação de autismo, eu não atendo porque não é a minha área. Se alguém me procura para fazer um laudo de cirurgia bariátrica, eu não faço porque não é a minha área. Então a gente precisa ter essa referência. Então, se a dependência é uma doença, ela precisa de tratamento. E se ela é uma doença, a gente precisa também compreender que ela é uma doença multifatorial. Não tem muita dúvida a respeito disso, mas a gente percebe que é muito difícil a gente conseguir fazer um processo integral. É muito difícil. A gente vai percebendo ao longo do tempo que muitos tratamentos eles acabam não tendo eficácia porque eles ficam pela metade. Não é muito difícil a gente perceber isso, né? Nem sempre, tem outros fatores junto. Então, quando a gente pensa na dependência como doença, a gente sempre vai tentar compreender ela com 5 dimensões. Uma dimensão biológica, a primeira. Então, na medida em que uma pessoa vai fazendo uso de substâncias, vão acontecendo, né, modificações no nível neurológico, biológico, então neuroadaptações. Então, o sistema nervoso, de uma forma geral, e também alguns aspectos fisiológicos do organismo, eles vão se modificando.
Uma dimensão social, então existem hábitos, lugares e pessoas relacionados àquele consumo. Uma dimensão psicológica, então na medida em que uma pessoa vai usando substância, aquele uso vai causando modificações na forma dela pensar, na forma dela sentir e na forma dela agir. E aí eu gosto, não está aqui, mas uma formulação matemática, né? Pensamento mais sentimento igual comportamento. Então a forma como eu penso mais a forma como eu sinto vai determinar o que eu faço. Se nós estivermos aqui e acontecer um assalto, cada um vai reagir de uma maneira muito específica. Porque cada um de nós pensa de uma determinada maneira, tem determinadas crenças, valores, princípios. Cada um de nós sente de uma determinada maneira, a gente não sente igual. E aí, logicamente, cada um vai agir de uma determinada maneira. A gente tem uma dimensão espiritual. E aí, quando eu falo de espiritualidade, eu não falo de religiosidade, não é religião, né? É espiritualidade. E a espiritualidade ela está muito mais relacionada a um sentido para a vida, um sentido da vida. Então essa é uma perspectiva importante. Tem pessoas que não têm nenhum credo religioso e são espirituais, né? E às vezes a gente vê pessoas que têm um credo religioso e não têm uma espiritualidade muito desenvolvida. E aí uma quinta dimensão, que é a dimensão da qual a gente vai conversar hoje aqui um pouquinho, que é a dimensão familiar. Então como é que a família entra nesse processo? E antes da gente seguir, então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. É a família que adoece o dependente ou é o dependente que adoece a família? Os dois? Depende. Vamos pensar, não sei. Eu acho que é uma troca de doença, vamos supor, porque o dependente, ele tá com a doença, mas ele acaba adoecendo a família. E se ele procura o tratamento e a ajuda e mostra que ele está tentando melhorar cada dia, mas a família como ficou doente ou está doente, e assim vice-versa. Eu acho que é um mútuo, né? Um certo alimentação. Vamos ver. Então, a família disfuncional. A família disfuncional. Também. Então, vamos deixar essa pergunta aqui e a gente vai olhar para um processo, então, que acontece em paralelo. Vocês conhecem algumas das características da dependência? Sim. Quais? Pupilas. O como? Muitas pupilas, elas Sim. ficam. Mas algum, por exemplo, assim, negação? Mentira. Manipulação. O que mais? Manipulação. Baixa autoestima. Que teria a ver com um processo de regressão emocional, mental. O que mais? Depressão. Otimização. Tolerância. O dependente ele vai desenvolvendo uma tolerância à substância. Resultado rápido. Isso, imediatismo, né? Abandono. Ansiedade. E a família vive isso? Tudo isso? Não? Então vamos ver. Bom, a tolerância quando a gente vai pensar em critérios de diagnóstico para dependência química, a tolerância é um dos principais critérios, né? O que é a tolerância na dependência química? Que na medida em que uma pessoa vai fazendo uso de uma determinada substância, ou ela vai usar uma quantidade maior para ter o mesmo efeito, ou usando a mesma quantidade, o efeito que ela vai ter é menor. Então, se eu tomar meia latinha de cerveja, hoje eu fico alcoolizado. Se eu continuar bebendo, daqui 6 meses eu tomo 10 latinhas de cerveja para ficar alcoolizado. Isso é a tolerância. Eu vou aumentando o consumo, ou se eu mantenho o consumo, o efeito diminui. Tem um vídeo, eu gosto muito desse vídeo, não sei se a gente vai conseguir ver. Ele não tem áudio, tá? Apesar de que... eu tô sem internet aqui, ele não vai rodar. Esqueci desse detalhe. Tem Wi-Fi, será? Tá. Eu faço isso aqui. Tranquilo, eu tenho.
Eu vejo. Oi. Sempre que eu vejo esse vídeo, assim, eu acho que a sensação é de angústia, assim, né? Mas eu acho que ele representa bem essa ideia da tolerância. Então, na medida em que o tempo vai passando, aquilo que ele vai usando de substância vai fazendo menos efeito. Né? Acho que tem várias reflexões nesse vídeo, mas principalmente a ideia da tolerância. Como é difícil eu, como adicta, ver esse vídeo e admitir que realmente é dessa forma. Né? Você assistir, você realmente ver, é difícil. Na verdade, né? E daí olha em retrospectiva, né? E a família vive a tolerância? Como? Como é que é a tolerância da família? Ela não usa droga. Limite, comportamento dependente. Como é que é a reação de uma família a primeira vez que ela descobre, né, a casa caiu, né? Descobre o uso de substância lá. Como é que é a reação? Negação. Mas é uma reação tranquila, tipo, tá, tudo bem, depois a gente conversa, ou é aquele... Desespero, virou uma Na primeira vez você pode ficar cagado, depois vai acostumando, né? Via de regra, pode falar. Eu, quando descobri que meu filho usava, eu chorei muito. Então,
celular, que não adiantava, tinha resolvido tudo. Então veja, via de regra, na primeira vez que uma família descobre o uso de uma substância, ou a reação externa ou interna ela é muito intensa. Normalmente uma família não passa imune a isso. Tipo, tá, tudo bem, depois a gente resolve, é um problema que está acontecendo. Normalmente a reação da família é muito intensa, não é? E aí depois de um tempo, essa reação ela vai aumentando, vai se mantendo ou vai diminuindo? Vai diminuindo. Então acontece uma coisa muito interessante. Quando um filho nasce, normalmente uma família ela tem uma noção clara dos limites, né? Nunca vi uma família que o filho nasce e diz assim, não, quando meu filho fizer 15 anos eu imagino que ele vai estar fumando um baseado. Não, nunca vi isso, né? Então uma família tem um limite muito claro. Quando acontece uma primeira situação de uso, de alguma forma aquele filho rompe o limite. Ele está transgredindo o limite. E o que é muito complicado, né? Que é natural que o adolescente, que o jovem, que a pessoa ao longo da vida, ela vai transgredir alguns limites. E o problema não é o adolescente transgredir o limite. O problema é que normalmente, isso não é uma regra, né? Tem exceções. Normalmente, a família não mantém o seu limite claro. Ela amplia o limite. Tem uma reação, passa um tempo, aquilo acontece de novo e a reação ela é menos intensa. E aí, de novo. E de novo. E esse processo ele vai progredindo. Os limites vão sendo rompidos e, ao invés daquele limite se manter claro, bem definido e objetivo, ele vai se expandindo. O Luiz Fernando estava falando disso, né? Eu não sabia da definição do amor maior em azul e o exigente verde menor, né? Mas tem a ver com isso, né? E a gente vai entender daqui a pouco por que essa confusão vai acontecendo ao longo da vida. Mas isso vai acontecendo. Então, isso daqui é o processo de tolerância da família. Que não é com a droga, mas é com comportamento de adicção. Na medida em que aquele comportamento se mantém, aquilo ali, aquela tolerância vai aumentando. A ponto, às vezes, da gente ter situações, e aí cada caso é um caso, mas de termos, às vezes, situações em que uma família está preferindo que o filho use dentro de casa do que use na rua. É o limite que se expandiu. Se a gente perguntasse para aquela família no início do processo, primeira vez que ela descobriu, um dia você vai deixar o seu filho usar em casa? Nunca. Isso nunca vai acontecer com ela, mas acontece. Se a gente pergunta para uma pessoa que está usando uma substância pela primeira vez, um dia você vai se tornar dependente? Ela ia dizer para você, nunca conheci uma pessoa que eu tenho acompanhado, um paciente, que me diga assim, não, eu imaginei que eu ia ficar dependente, eu queria isso. Não, comigo é diferente, eu não vou ficar dependente. Nicasso, então todo mundo que, por exemplo, fuma maconha vai usar cocaína? Não, mas via de regra, praticamente todo mundo que usa cocaína, um dia usou maconha e achou que não iria usar cocaína. Então essa é um pouco da relação que vai acontecendo. Então isso é a tolerância do dependente e a tolerância da família. E a regressão mental? A gente percebe, isso aqui é uma representação simbólica, tá? Mas a gente percebe que na medida em que uma pessoa vai usando substâncias de uma forma geral, ela vai tendo uma tendência a regredir emocionalmente ou a estacionar emocionalmente. Essa daqui é uma representação do Rafael, de um livro que ele tem, e ele traz a reflexão de que o álcool vai regredindo ao ponto de 0 a 2 anos e outras drogas vão regredindo ao ponto de 13 a 15 anos. Cássio, mas 0 a 2 anos? Quadros de alcoolismo muito grave. Como é que a pessoa está no final? Perda do controle de esfíncter, às vezes perda dos dentes, não consegue mais caminhar, não consegue mais andar, mija nas calças. Não parece um bebê? E as outras drogas? Via de regra, 13 a 15 anos. Né? A pessoa está lá com 40 anos, se encontra, parece um adolescente. Né? Então, essa é uma das características da regressão. Aqui tem várias reflexões que a gente pode fazer, mas via de regra a gente pode pensar
que a característica da regressão mental no dependente se dá por uma regressão dos aspectos emocionais. Vai tendo um atrofiamento emocional. A musculatura emocional ela vai ficando mais fragilizada, ela vai atrofiando. E aí a condição emocional da pessoa dar conta das questões da vida vai aumentando. Às vezes algumas pessoas me dizem assim, tá, Cássio, mas a maconha não tem só malefícios, ela também tem alguns aspectos positivos. Tá bom, podemos discutir, tem várias discussões a esse respeito, enfim. Mas tem um aspecto que é consenso. O uso regular da maconha faz com que a pessoa use, entre aspas, um amortecedor emocional externo. Ou seja, ela tem uma dificuldade emocional na vida, é mais difícil fazer um enfrentamento daquilo sem o uso da substância. Ou a substância funciona como um amortecedor, como algo extra que vai ajudar, entre aspas, a lidar com aquelas intensidades emocionais. Eu estou falando para vocês que o processo ele se dá em paralelo. E na família, como é que essa regressão acontece? Como? Os amiguinhos? Vamos ver. Vocabulário é muito comum, né? Você diz assim, porque ele saiu com os amiguinhos, porque os amiguinhos Isso. Então, olha só. Quando um bebê nasce, alguém que tem filho pequeno? Não? Já estão tudo grande. Tá. 5, 6 anos, 7 anos? Já não tanto, mas vamos pensar num bebê. Quando o bebê nasce, acontece um movimento da família centrípeto. A família se volta para aquele bebê. Quando o bebê nasce, não está todo mundo ali? Né? Todo mundo, né? Todo mundo se volta para o bebê. É natural, isso é necessário e é importante que isso aconteça. Quando isso não acontece, a gente tem outras dificuldades. No entanto, na medida em que o desenvolvimento desse sujeito vai acontecendo, quando a gente imagina essa pessoa lá com seus 30 anos, 40 anos, o que a gente quer? Que essa pessoa esteja independente. Independente. A autonomia dos membros. E na medida em que isso acontece, cada membro da família que se ocupava desse bebê vai precisar se ocupar de si próprio. Aqui a gente começa a ter algumas complicações, né? Porque daí de repente está a mãe ali, esse bebê cresce, essa mãe tem que voltar para a própria vida dela. O pai, as pessoas em volta, né? E ao longo do desenvolvimento, a gente tem muitos desafios, basicamente relacionados aos processos de separação. O nascimento é o primeiro, né? Corte do cordão umbilical. Filhos pequenos, né? Deixar os filhos na escola a primeira vez é uma separação. Adolescência, essa criança que começa a ficar adulta, ela começa a ter opinião própria. Outra separação. Essa relação ela deixa de ser vertical e começa a ser horizontal. Tem uma troca. E o jovem adulto, né, vai estudar, vai trabalhar, vai ir em direção à sua independência, à sua autonomia. A questão é que nessa fase inicial, o desafio dos pais é conseguir estar alicerçado sobre os seus papéis parentais, funcionar como uma unidade parental. Tá, no caso, mas pais separados, outras configurações familiares, não importa. Unidade parental. Pais funcionando como pais com papéis bem definidos. A gente vai ver, por exemplo, prevenção ao uso de substância ou prevenção à dependência, a indefinição dos papéis parentais é apresentada como um dos fatores de risco. No entanto, na medida em que esse sujeito se desenvolve, esse casal ou esses pais precisam se reencontrar com a sua própria vida, com a sua história, com aquilo que faz sentido para eles, o que muitas vezes não acontece. Tem uma série de dificuldades, às vezes, no casamento, na família, nas relações, na realização da pessoa como sujeito, do pai, da mãe, dos tios, enfim, que impede muitas vezes de deixar o filho e voltar a cuidar da sua própria vida.
Tem uma frase que o Rafael usa que é mais ou menos assim, né? Eu faço muita menção ao Rafael nessa parte porque é a parte de família dele, né? Mas tem uma frase que ele usa que é mais ou menos assim, né? Que uma mulher feliz tende a ser uma boa mãe. Uma mãe feliz nem sempre tende a ser uma mulher que esteja bem com a sua própria vida. Ou seja, se a gente está bem com a nossa própria vida enquanto sujeito, a gente tem uma tendência a ser um marido melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um profissional melhor. E a gente às vezes faz uma inversão, né? A gente investe mais num papel e numa função do que na gente como sujeito. E aí, na medida em que aqui a gente tem várias questões, a hierarquia e os combinados, esse é um desafio, né? Também importante, porque os combinados e a hierarquia que funciona aqui não vai funcionar aqui. Você diz assim, faça isso. Não faz. Não, por que eu tenho que fazer? Eu não quero fazer, eu não concordo, eu não vou fazer. Então essa relação que é vertical, ela passa a ser horizontal. Estimular a autonomia com responsabilidade, né? E aí começam muitos desafios. Na dependência, qual que é o movimento da família? Volta a funcionar assim. Tanto que os princípios do amor exigente, eu acho que, eu não tenho de cor todos eles, mas eu acho que quase todos fazem menção à autonomia. Amor exigente, amo, como é que é? Amo você, mas não aceito o que você faz. A disciplina. Então veja, é a autonomia. Você quer fazer isso, as consequências vão ser suas. A responsabilidade vai ser sua. Isso então é a regressão da família. Percebe? Então a família também tem uma tendência a fazer esse processo de regressão mental, emocional, porque ela tem uma tendência a voltar a um tipo de modelo que funcionou no passado, mas dava certo. Pois é, dava certo quando ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com 15, 16, 17, 18, 19 não vai funcionar. O modelo é outro. E aí às vezes isso não é modificado. 13 também. A de 7, ele 13 completamente. E eu ainda, nessa condição que eu me encontro, às vezes a gente sente a culpa maior porque a gente não realmente viveu para eles, né? Então é complicado. Já ouviram falar que a dependência é a doença da negação? Negação do quê? Da droga, da dependência? Da vida. Negação de si próprio, né, como pessoa que vai se realizar. Negação do outro, porque o outro vira um objeto que vai satisfazer os seus próprios desejos, não como um ser com uma opinião diferente. Negação da vida, porque daí a dependência vai se transformando num projeto de morte. Com a família. Essa regressão ela volta uma criança, porque muitas vezes a família não está preparada e não sabe como é. Então ela regride de uma forma errada. Eu adoro essa imagem. Então a ideia da imaturidade emocional muitas vezes, né? Então a musculatura emocional que não se fortalece a ponto de ajudar com que aquele sujeito possa dar conta da sua própria vida. E tá, mas isso é do paciente, isso é da família? A gente já vai conversar mais sobre isso. Falta de estrutura psicológica. Incapacidade de esperar, imediatismo. Conhecem isso? Não é para ontem, é para semana passada, né? Para ontem já está atrasado, né? Já foi. Então, uma incapacidade de esperar. A condição de espera é uma condição que a gente desenvolve ao longo da vida, né? Isso é uma função de córtex pré-frontal. E a gente precisa desenvolver isso, é uma habilidade, né? Então, a habilidade da espera. Se é uma habilidade, a gente tem que exercitar, a gente tem que desenvolver. Lidar com frustrações. Conhecem isso também? Nós, seres humanos, temos dificuldade de lidar com as frustrações. E na dependência, isso vai se intensificando. Por quê? Via de regra, na dependência, uma pessoa usa a substância e a consequência é do outro. Eu tenho uma experiência
tive uma experiência uma vez no consultório muito curiosa. Uma pessoa que tinha uma questão com o uso de maconha, uma vez chegou numa sessão brava, mas assim, indignado, disse assim: tá muito caro fumar maconha. Assim, o que aconteceu? Aumentou o preço? Não. Estou tendo que pagar as consequências do que eu quero fazer. Puxa, né? E daí a gente foi conversando. Mas tem a ver com poder lidar com a frustração daquilo. Né? Baixa autoestima. Essa pega também. Então a gente percebe que na medida em que uma dependência vai avançando, uma pessoa ela vai tendo uma tendência a ter uma diminuição do seu valor próprio. Ela não acredita que ela é capaz. E aí é um ciclo vicioso, né? Eu não acredito que eu sou capaz, daí eu não faço, ou eu faço inseguro, daí não dá certo, daí eu comprovo que eu não sou capaz, daí a minha autoestima diminui, daí eu acho que eu não sou capaz, daí eu tento de novo, e assim vai indo numa espiral negativa. E o que é interessante? Que esses 3 elementos, que são características da dependência, geram o que um autor, isso aqui, né, é figurativo, mas é um psiquiatra argentino, ele cunha esse termo, a síndrome do Popeye. Se a gente lembra do desenho do Popeye, né? Popeye nunca dá conta de nada. Quando ele come espinafre, nossa senhora, ele fica poderoso. Bate no Brutus, pega a Olivia, conquista a Olivia. Ou seja, ele tem uma realidade, após o efeito da droga, que ele se dá conta de que aquilo não é verdade. E aí fica um vazio. E isso, quando ele se dá conta, faz com que ele se apegue de novo à ilusão. Não, mas quando eu usei, eu dei conta. Então eu vou usar de novo. E aí ele usa de novo. E aí passa o efeito. Ele vê que não deu certo. Tem uma frase de uma pessoa de NA, uma vez ele me disse assim: quando eu usava, é um conhecido assim, né? Ele hoje trabalha na área, enfim, diz assim: cara, quando eu usava, eu resolvia todos os meus problemas na minha cabeça. Depois que passava o efeito, os problemas estavam maiores e eu não tinha resolvido nada. Daí o que eu fazia? Eu ia usar de novo. Porque quando eu usava, eu resolvia eles, eu encontrava solução para tudo. Ficava tudo perfeito, minha vida era ideal. Eu achava solução para tudo. Mas daí passava o efeito da droga. E aí eu usava de novo. E é um ciclo vicioso. Então, nesse processo, com essa ilusão em mente, a ilusão de que vai ter uma solução mágica, a pessoa ela vai construindo planos que são inviáveis. Já viram os planos inviáveis? Não, então eu vou sair de casa agora, vou montar uma empresa, vou conseguir dinheiro, vou ser independente, vou para a lua, né? Promessas impossíveis que qualquer um que está olhando fora diz assim: ah, isso não vai dar certo, não vai funcionar, vou provar que vai, basta querer. Distorção da realidade, a pessoa vai olhando para a realidade, vai distorcendo a realidade em prol, muitas vezes, de tentar realizar aquilo que ela quer, e a convicção no absurdo. Acho que tem mais um. E a minimização dos problemas. Né? Então a gente vai vendo que com essa ilusão na mente, a pessoa vai construindo. Essa pessoa que eu falava para vocês, ele me dizia: cara, eu resolvia todos os problemas, os planos ficavam perfeitos, as promessas eram impecáveis, a realidade eu enxergava com uma clareza absurda, mas isso não se sustentava. Então a gente percebe que na medida em que uma dependência vai avançando, o sujeito ele vai tendo uma vivência de negação da própria realidade. E a família nega? Como que a família nega? Quando um filho nasce, a gente tem um ideal, né? A gente faz projeções sobre um filho. É natural isso, né? É natural e é saudável, né? O ideal nos ajuda, as projeções nos ajudam a construir uma direção para onde a gente está caminhando. Então o sonho ele é fundamental. Uma pessoa que não consegue sonhar, ela é uma pessoa muito concreta, né? E aí ela não tem essa condição de simbolizar para o futuro. Só que na medida em que a dependência avança, a gente vai tendo algum problema, porque nos estágios anteriores da vida, cuidar como razão de vida dava certo e funcionou. Né? Os filhos sobreviveram, cresceram, foram para a escola, tocaram uma vida até um certo ponto.
mas de repente esse filho se torna dependente e a realidade não se sustenta, porque aquilo que funcionou no passado não está funcionando no presente. E aí, qual é a tendência da família? Se apega à ilusão vivida. Por que faz o movimento centrípeto de novo? Por que volta a cuidar daquele membro como um bebê? Porque no passado deu certo e agora não está dando certo, então vamos voltar a fazer o que a gente fazia no passado, porque lá dava certo. Não dá certo. Por isso que muitas vezes se pergunta aonde eu errei. Aonde eu errei? Né? Porque dava certo. Dava certo. Né? Então se dava certo agora não dá? As mães que hoje veem seus filhos como dependentes, a primeira coisa que ela, do amor exigente em si, às vezes, que a gente tem pela primeira vez, é o que eu fiz de errado? Né? Então isso vem muito à mente de dependência. E aí o desafio da desculpabilização, né? Porque não é culpa, né? Existe uma corresponsabilidade, mas não culpa. E outra também, às vezes, só um parênteses, né? Às vezes também os codependentes também não sabem outra forma, só conhecem essa forma que estava estabelecida. Que foi o que deu certo. E aí, com essa ilusão em mente, o que a família faz? Culpa dos fatores externos, aquele amigo sem vergonha, né? Faz coisas por ele, então deixa eu fazer, vou ajudar, vou escolher por ele, então vamos fazer, vai dar certo, vai funcionar. Acredita cegamente no filho, e aí a gente tem uma questão muito delicada aqui, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu prometo, eu juro que eu nunca mais vou usar. E quando a pessoa fala isso, a vontade dela é verdadeira, é verdade para ela, só que é verdade para ela naquela ilusão de que não tá bom, então eu não vou mais usar e tá tudo resolvido. Mas isso não se sustenta. Querer nesse sentido da dependência não é poder, né? Uma coisa é a gente querer, outra coisa é a gente fazer por onde. Minimiza os problemas, a família tende a minimizar os problemas. Não é tão grave assim, vai passar, é uma fase, né? Isso é uma coisa que a gente escuta, né? Ou espera ou vai passar. Ou espera ou vai passar é a armadilha do futuro, né? Porque não é espera ou vai passar. Não dá para arriscar nisso. Ah, mas fulano, ciclano, beltrano foi uma fase, passou, mas nem todo mundo passa. E se não passar? Você vai esperar a situação agravar para daí fazer alguma coisa? Eu sempre penso assim, né, que faça o que for necessário para que um quadro de abuso de substância não se torne uma dependência. Porque se aquilo se transformar numa dependência, é uma dependência para o resto da vida. A dependência é um quadro crônico, que não tem cura. Aí é uma outra discussão, mas como não tem cura? Não tem cura não no sentido de que a pessoa pode ter uma vida sem a substância. Não tem cura no sentido de que, se ela voltar a usar, ela vai voltar para o padrão que ela tinha antes. Ou pior. E aí isso tudo vai gerando um adiamento da busca por um tratamento. E um tratamento especializado, né? Ou então aquela situação, se não, marcamos um horário no psicólogo, ele vai no psicólogo, agora vai dar tudo resolvido. Essa é uma coisa que eu vivo muito. A família liga assim, eu quero marcar um horário para o meu filho e tal. Daí eu ligo, converso, explico, olha, né, no começo com o paciente, a gente começa com a família. É diferente quando a pessoa que tem um problema me liga, né, sou Enicácio, sou fulano, tenho um problema com substância, quero marcar um horário. Daí assim, a pessoa está buscando, né. Agora, quando a família procura, quem que está com o problema? A família. Porque aquela pessoa vai chegar lá no consultório comigo e vai dizer assim, para mim está tudo bem, minha família que está bloqueando lá. Não sei o que eles estão bloqueando, está tudo certo, estou tocando a minha vida aí, numa boa, é só eles não me encherem o saco que vai dar tudo certo. Então, a questão não está com a pessoa, a questão está com a família. Então, quem precisa de orientação primeiro é a família. A família precisa saber o que fazer, a família precisa vir num grupo de amor exigente, a família precisa procurar uma ajuda especializada. Muitas vezes também trata-se de negação, porque sou eu, é o outro. E aí entra essa questão da dificuldade dos profissionais que não têm especialidade na área. Porque daí sim, eu quebrei a cabeça com isso, né? Quando comecei a trabalhar com dependência química, a família ligava, marcava o horário, ficava lá 6 meses atendendo a pessoa, a situação não evoluía, tudo continuava igual, a família me cobrando, me pressionando, eu não sabia bem o que fazer. Até que com o tempo eu fui me dando conta, opa, calma lá, tem alguma coisa errada aqui. Não vai funcionar assim.
Então a gente percebe que a negação do dependente, ela é paralela à negação da família. Porque tanto a família quanto o dependente tem uma tendência a se apegar à ilusão de algo que em algum momento funcionou e deu certo, mas que no presente momento não funciona mais. A relação vai precisar mudar. Estreitamento do repertório social. Esse é um outro critério de diagnóstico, né? A gente percebe que na medida em que a doença vai evoluindo, essa pessoa pode passando, ela vai tendo uma tendência a ter um estreitamento do repertório. Com relação a amigos de infância, eu tenho uma experiência também com uma pessoa muito interessante. Uma vez uma pessoa chegou, né, eu já estava em abstinência, já estava em tratamento, enfim, e aí ela chegou num atendimento e disse assim: estou muito mal. O que houve? Esse final de semana eu vi lá no Facebook uma foto do casamento do meu melhor amigo de infância e estavam todos os meus amigos de infância, menos eu. Eu não estava lá. E aí a gente foi conversando, né, o que aconteceu? Eu fui me afastando desses amigos. E hoje que eu estou bem, eu sinto falta deles. Mas eu não consigo ir lá, porque, né, estão todos casados, alguns já estão com filhos, esse era o último que faltava casar, fora eu. Eles já não me chamam mais, porque quando eu ia antes, na época do uso, eu fazia, né, uma bagunça lá. Eu fui me aproximando de outros amigos que usavam, que hoje eu vejo que não fazem mais sentido para mim. Então vai tendo estreitamento do repertório social. Os estudos, esportes. Puxa, mas meu filho lá, ele era um exímio jogador de tênis, ele era, né, jogava futebol como ninguém, praticava esporte e hoje não faz nada. Programas familiares, a pessoa vai abandonando os programas, né? Não quero mais sair com a família, né? A carreira, os estudos, as perspectivas. E aí o que vai ficando no centro da vida da pessoa é a droga. E Cássio, mas em outras configurações, quando a pessoa desenvolve uma dependência já adulta, a configuração é um pouquinho diferente, mas a estrutura é basicamente a mesma. Uma pessoa lá de 60 anos chega para um tratamento de dependência de álcool, por exemplo. Não é muito diferente. A estrutura é a mesma, mudam alguns detalhes. Então, na medida em que a doença evolui, vai tendo esse estreitamento, um afunilamento da vida. E a família vive isso? O Luiz Fernando falou uma coisa que eu achei muito bonita. Ele disse assim: quando a gente decidiu abrir, né? Ele usou uma expressão, usou um termo, sair do anonimato. Isso, o sigilo. Quando a gente decidiu quebrar o sigilo, né? Expor para as pessoas o que a gente estava vivendo. Então a gente vê que a família vive muito isso também. Na medida em que a dependência vai avançando, a relação conjugal vai, né, desaparecendo, os programas sociais com os amigos não acontecem mais. Não, porque daí a gente vai lá, e daí está todo mundo falando dos filhos, daí perguntam dos nossos filhos e a gente não sabe muito bem o que falar, porque como é que a gente vai falar o que está acontecendo? Uma situação chata, difícil. Mas por que não expor? Né? O Rafael tem uma experiência que ele conta uma vez, uma situação, né, que ele acompanhava uma família, e ele orientando essa família, a pessoa que tinha uma questão que o uso não estava em tratamento, e um dia a família encontra a substância, e daí lá dentro daquela orientação específica, isso não é regra, né, cada caso é um caso, era uma orientação de chamar a família inteira. E aí acharam substância e chamaram todo mundo, chamaram tio, avô, avó. Quando a pessoa acordou em casa, estava todo mundo sentado e com a substância na mesa. Disse: bom, vamos sentar aí para a gente conversar. E aí, enfim, a situação foi evoluindo. Mas essa tendência do sigilo, né? Então a família vai escondendo isso. Não é semelhante ao sujeito que vai escondendo o seu próprio uso? Amizades, lazeres, planos. Quem que vai se tornando o centro da vida do sujeito? O dependente. No processo de relação de movimento centrípeto, não é isso que acontece? Quando um bebê nasce, os pais não estão lá fazendo programas sociais, saindo com os amigos, né? Em relação conjugal, não estão fazendo nada disso. Estão cuidando do bebê. Mas esse bebê cresce. E aí os pais voltam para a sua própria vida. Quando a dependência acontece, vem aquela regressão, e aí quem vira o centro da vida? O bebê de 40 anos.
prejuízos crescentes. Essa é uma outra característica. Continua usando droga, apesar dos prejuízos que isso lhe acarreta. E aí esse é um outro critério de diagnóstico, né? Então, é dependência ou não é? A pessoa está usando mesmo com os prejuízos crescendo? Sim. Então esse é um critério de diagnóstico. Mesmo tendo prejuízos, ela continua fazendo uso. E aí a família vive algo parecido. A família continua na codependência, apesar dos prejuízos que isso acarreta. E aí o desafio, né? E os princípios e qualquer outro, os 12 princípios e as 12 tradições, né? Fala disso. Volte a cuidar de você, volte a cuidar da sua vida. Qual que é o princípio que fala disso? Tem que falar disso, né? Os pais são humanos, os pais são gente. Isso. Isso. Então, é essa ideia do voltar a cuidar de si próprio, né? Voltar a olhar para si como pessoa, como sujeito. Meu filho está lá. Bom, eu vou fazer a minha parte, né? Os recursos são limitados. Eu não posso fazer por ele. Essa é uma das características que a gente estava olhando da regressão emocional. Vou fazer por ele que daí vai dar certo. Não vai dar certo. Porque se você fizer por ele, não vai funcionar, né? Se você tiver alguém pagando todas as suas contas, você vai sair todo dia de manhã animado para ir trabalhar? Ficar em casa, né? Vou ler, vou escrever, vou assistir televisão, né? Não, né? Legenda séria. E o último, a falta de sentido. Essa tem a ver com aquela videozinho que a gente viu. O desejo de morte, que às vezes não é o desejo de morrer, né? Não é a ideação suicida, não é isso. O desejo de morte é a perda de sentido da própria vida, né? Então a dependência, ela é um projeto de morte. A pessoa vai construindo. O NA e o A falam, né, que a dependência é uma doença progressiva, incurável e fatal se não for tratada. E, de fato, né? Leva à morte. A pessoa vai progredindo gradativamente, né? Até que acontece uma tragédia ou algo do gênero. Um sentimento de vazio, né? A vida vai ficando sem sentido, vai ficando um vazio, né? A idolatria à droga, né? A pessoa vai idolatrando a droga, né? Aquilo vai virando quase um deus, assim, né? Se não é a cultura, né? São os amigos, a perda, né? Das crenças que tinha anteriormente, o sentimento de escravidão, né? Então, todo esse processo ele vai progredindo. E aí, na família, a falta de sentido também. A ausência de planos, vai ficando difícil ter planos com o futuro, sentimento de vazio, a idolatria ao dependente, o movimento centrípeto que a gente estava falando, a depressão e a escravidão também. Então vejam, né, que quando a gente vê o processo de evolução da dependência, né, a gente vai perceber que na medida em que um uso de substância vai avançando, num primeiro momento, volta só um pouquinho, aqui, uma pessoa começa o uso, via de regra, as primeiras áreas, esse uso é com um adolescente, um jovem, adulto, adolescente, as duas primeiras áreas que vão apresentar algum tipo de conflito é o contexto acadêmico e conflitos na relação familiar. Na medida em que esse consumo avança, via de regra, o grupo de amigos muda, relacionamentos amorosos tendem a ter modificações, os programas sociais mudam, aí a gente tem um quadro de abuso. E na medida em que isso avança, a gente vai ter um quadro de dependência. Então chega num momento em que praticamente, né, a relação com a substância toma conta da vida. Praticamente tudo que a pessoa faz, ou ela faz para usar, ou ela usa para fazer. E o que fica no centro da vida da pessoa? Pode passar. A droga. Tá, Nicasso, mas a família não usa droga, então a droga não fica no centro da vida da pessoa. Dependente. Vamos ver. Tem a codependência. Então, na medida em que esse consumo vai avançando, casamento, trabalho, programas sociais, quem que fica no centro da vida da pessoa? Dependente. Dependente. Em síntese, se a gente percebe, é a droga.
Então, quando a gente olha o processo de adoecimento, ele é paralelo. A família adoece com o dependente adoece com a família. E aí, num processo de tratamento, os desafios são similares. E essa é uma questão muito importante. Se para o dependente é difícil parar de usar droga, para a família é difícil mudar os padrões. Se para a família é difícil mudar os padrões, o que o Luiz Fernando estava falando no início também, como é difícil mudar os padrões, né? Os desafios impostos no início do programa. Se para a família é difícil, imagina para o dependente, que além dos padrões tem um aspecto químico. É muito mais difícil. Tem uma imagem que eu vi uma vez, que era, né, daquele mito Sísifo, né, que ele fica empurrando a pedra, né, acima. Na dependência é mais ou menos isso, né? Então é um desafio, né, muito grande. E aí, quando a gente pensa então na estrutura de tratamento, daí que eu vou falar bem especificamente do que a gente faz. Então, o Rafael atende família, eu atendo a pessoa. Normalmente a gente, né, tem uma avaliação de psiquiatra. Sempre a gente encontra os grupos de mútua ajuda para a família ou para o próprio dependente, o AA, o NA, né, a ANA e Amor Exigente Alanon, e muitas vezes a gente também usa o recurso dos exames toxicológicos. E aí, a família adoece o dependente ou o dependente adoece a família? Pode passar. É circular esse processo, ele não é linear, né? Não é um processo causal. Isso é circular. O que vem antes, o ovo ou a galinha? Não tem, né? É circular, uma coisa ela vai retroalimentando a outra. Então, se um dos membros romper o padrão, a tendência é que aquele sistema se modifique. Então, pessoal, isso é um grande desafio. Então, eu estava falando lá no início, né? O que é o Instituto Frontale? Na verdade, o Instituto Frontale não é uma instituição, né? Às vezes as pessoas ligam, onde que fica a clínica de vocês? Não tem uma clínica, é uma empresa que a gente montou porque a gente precisava, é um nome. Então a gente tem um site, né? institutofrontale.com.br. Então ele é um projeto meu e do Rafael. Começou por esse projeto com o Rafael, ele começou nessa angústia que a gente tinha, que eu tinha, que ele tinha. O Rafael trabalhava com palestras em escolas e programas de prevenção de drogas em escolas. Eu trabalhava com dependência no consultório e a gente sentia falta, né, de alguma coisa. E aí a gente se encontrou, foi conversando, viu que afinava e a gente começou a trabalhar junto. Teve um período que a gente fez, né, palestras na Universidade Positiva, eram palestras mensais antes da pandemia, era muito legal, não vai retomar. Positivo foi vendida, várias modificações, a gente tinha uma pós-graduação lá, enfim, não, né, a gente decidiu não seguir com a pandemia, as coisas ficaram muito complicadas, a gente suspendeu tudo, seguíamos o nosso trabalho. O Rafael tem um curso que é Filhos Sem Drogas, né? Tá aqui no site, vocês acham, é bem interessante. Ele tem como complemento, né, vou fazer propaganda aqui para vocês mesmos, mas ele tem como complemento desse curso um bônus lá, que é um curso sobre a história e os princípios do amor exigente. É muito legal. Ele leu o livro do, esqueci do casal fundador? Isso, ele leu aquele livro e daquele livro ele montou esse, né? Tanto que não é um curso vendido esse do amor exigente, ele vem como um complemento do outro dele. E aí, depois da pandemia, a gente sentia muita falta das palestras, porque realmente, né, o propósito era isso, compartilhar conteúdo sobre dependência de forma gratuita para o público geral, profissionais e não profissionais. E aí a gente montou um podcast que nos surpreendeu, assim, a situação vem indo. Eu acho que nem tá aí, não tá aí. Então, a gente tem lá, acho que já estava quase um ano, com episódios mais ou menos semanais. Depois eu acho que eu compartilho com a Thaís, ela divulga ali com vocês, né? Então toda semana a gente acaba postando lá algum episódio, tem um grupo de WhatsApp também, onde a gente compartilha conteúdo. E aí a gente vem nesse processo, né? E desde o início, né, eu acho que a gente se afinou muito, foi conhecendo o processo do amor exigente, a gente gostou muito de um grupo que a gente foi fazer algumas falas uma vez, que era o grupo lá do Xaxim, não lembro que grupo que é aquele, não lembro do nome daquele grupo, Atitude, né? Acho que é um dos grupos, né?
Quitéria. E Santa Quitéria. E daí a gente foi, né? Então eu acho que é uma experiência muito legal, né? Até quando veio esse convite, né? Depois da pandemia, eu disse, poxa, que bacana, né? Poder voltar a estar aqui com vocês. Então, pessoal, é isso aí, tem os nossos contatos, se alguém quiser, né? Muito obrigado, né, pelo espaço aqui, obrigado, Thaís, pelo convite, né? Um prazer estar com vocês e espero que tenha contribuído um pouquinho, tá bom?